Olá pessoal, meu nome é Rafael Souza dos Reis. Estou apresentando o meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, e o meu tema foi uma análise comparativa dos métodos numéricos para o cálculo de fluxo de potência em rede de transmissão. O cálculo do fluxo de potência é uma ferramenta essencial para o planejamento e a operação de redes elétricas no contexto geral, porque ele oferece uma visão detalhada do desempenho dessas redes sobre diversas condições. E com ele eu consigo avaliar diversas métricas, por exemplo, como perda de energia, garantir a estabilidade do sistema, garantir a segurança do sistema, especialmente em condições de carga variável, né? Por exemplo, se eu tenho uma fonte de energia renovável que eu estou acrescentando à rede, por exemplo, uma placa solar, é, eu consigo fazer um cálculo de fluxo de potência, eu consigo verificar se há sobrecarga ou falha operacional, se há perdas indevidas nesse sistema acrescentando essa placa solar, por exemplo. E com as redes cada vez mais complexas que a gente tem hoje, essa ferramenta ela é essencial para a gente conseguir avaliar essas métricas. As equações do fluxo de potência PK e QK, elas descrevem a potência ativa e reativa em cada barramento do sistema. Essas equações elas dependem apenas do ângulo e tensão da barra em específico, bem como o ângulo e tensão das barras vizinhas. Então, independente da configuração que eu tenha ali do sistema de energia elétrica, independente da forma que eles estão conectados, eu consigo fazer o cálculo dessa injeção de potência em cada barra seguindo essas equações. No entanto, o grande problema aqui é que essas equações elas não são lineares. E, por exemplo, se eu tenho um sistema com 20 barras, eu vou ter 20 equações associadas à potência ativa, 20 equações associadas à potência reativa, e são 40 equações não lineares. E a gente não consegue ter uma solução analítica em relação a isso. Então a gente tem que abordar alguns métodos numéricos para conseguir fazer, para chegar nessa solução. O método de Newton ele é um método utilizado para resolver essas equações não lineares que eu mostrei no slide anterior. Com ele a gente consegue fazer o cálculo das tensões e ângulos e posteriormente do fluxo de potência para cada barra. E como que ele é aplicado? A gente utiliza iterações, ele é baseado em iterações com a matriz jacobiana. A matriz jacobiana é uma linearização dessas equações de fluxo de potência em torno de algumas estimativas iniciais. Então, para a gente fazer essa linearização, a gente utiliza a aproximação de Taylor localmente. Então, aquelas equações não lineares elas passam a ter uma aproximação linear, e com isso a gente consegue solucionar as equações de potência ativa e reativa de forma simultânea. As principais características desse método ele tem uma rápida convergência, então em poucas iterações eu consigo chegar na solução, dependendo do chute inicial, então eu tenho que dar uma estimativa inicial, e ele é aplicável em rede de grande escala. Hoje, como os sistemas eles são cada vez maiores, cada vez mais complexos, então o método de Newton ele passa a ser essencial aí nesse cálculo. Para implementar os métodos, nós utilizamos a linguagem de programação Python, e para manipular as matrizes, utilizamos duas bibliotecas diferentes. A primeira que é SymPy. Esse SymPy é uma biblioteca que a gente consegue fazer operações simbólicas. Operações simbólicas são operações que eu não tenho nenhum tipo de arredondamento. Então, são operações que eu vou trabalhar com símbolos e chego no resultado final. Isso demanda um alto custo computacional, né, dependendo do sistema. Então, sistemas cada vez maiores, equações cada vez mais complexas, eu tenho um tempo de execução maior. E a segunda biblioteca é a NumPy. A NumPy ela trabalha com operações vetorizadas, então ela consegue, em sistemas de larga escala, ela consegue ser mais rápida, mas ela não apresenta uma precisão tão eficiente quanto a SymPy. Então a gente está verificando aqui qual que vai ser a precisão e qual que vai ser o tempo de execução utilizando essas duas bibliotecas.
Após a simulação dos datasets, a gente compilou todos os resultados em uma tabela. E aqui a gente tem o dataset 14 bus, 24, 39, Illinois 200 e yield 500 barras. O método que a gente utilizou, se é Newton, um Newton desacoplado ou Newton rápido para o sistema. A primeira métrica que é se convergiu ou não, então todos os sistemas eles convergiram para todos os métodos. A convergência foi para uma precisão de 10 a menos 3. O tempo de execução utilizando NumPy para inversão da matriz jacobiana e o tempo de execução utilizando SymPy para inversão da matriz jacobiana. E por fim o número de iterações. Então a primeira métrica que a gente analisa é que todos os dados, todos os datasets eles convergiram. Então independente do método, todos os datasets chegaram a uma solução viável. Inclusive as soluções elas são muito idênticas. Para 10 a menos 3 todas as casas decimais do método foram satisfeitas. Para o número de iterações, a gente percebe que são números de iterações baixíssimos, exceto pro Newton desacoplado, que ele demora aproximadamente 8 iterações para chegar na solução em dois datasets, que é o 14 e o 24 bus. Mas fora isso, não é um resultado tão expressivo devido ao tempo de execução. O tempo de execução tanto para o SymPy quanto para o NumPy, eles são baixíssimos para esses dois datasets. Então o tempo com o NumPy a gente nem conseguiu medir de tão rápido que foi, e o tempo com o SymPy foi 0,25 segundos. Enquanto para o 24 bus, o tempo de execução para o NumPy foi 0,03 segundos e o tempo com o SymPy foi 0,8126 segundos. Então, apesar de eu ter um número de iterações elevados aqui, um pouco maior, o tempo de execução deles ainda compensa a utilização do método. A última métrica que a gente analisa é qual que é o método mais rápido, utilizando NumPy ou SymPy. Então, se eu olhar aqui as duas colunas, o NumPy ele é expressivamente mais rápido para a inversão da matriz. Olha só, o tempo de execução com o NumPy é expressivamente menor do que quando eu utilizo o SymPy para a inversão dessa matriz. Se eu olhar o sistema Illinois 200 para o método de Newton normal, sem nenhuma variação, o tempo com o SymPy ele demora 2.319 segundos para chegar na solução do sistema em 3 iterações, enquanto que com o NumPy ele demora apenas 0,92 segundos. E o problema aqui está em cima da própria matriz jacobiana. A inversão da matriz jacobiana de 200 barras, ela é muito demorada. E se for utilizada uma operação simbólica, o tempo ele tende a aumentar cada vez mais. Apesar desse tempo ele ser tão expressivo, o resultado para as duas, tanto com o NumPy quanto para o SymPy, foram os mesmos. Então compensa utilizar mais o NumPy. Por fim, chegamos em algumas conclusões. A primeira é que o método de Newton rápido ele se destaca como a melhor alternativa. Isso porque a gente faz o cálculo da matriz jacobiana apenas uma vez, e a gente acaba ganhando em tempo de execução e a gente não perde em precisão, né? Por exemplo, para uma precisão de 10 a menos 3, o método de Newton rápido ele se equipara aos outros dois métodos. Ao utilizar o NumPy é possível otimizar de forma significativa todos os cálculos. Essa é a questão do NumPy versus SymPy para poder inverter essa matriz jacobiana. O NumPy ele deixa esses cálculos vetorizados, esses cálculos de inversão, e faz com que que a solução do sistema seja muito rápida comparado ao SymPy. E que as operações intermediárias da inversão da matriz podem custar tempo de execução considerável. Isso é aquela questão de que se você utilizar o NumPy, por exemplo, o tempo de execução pode ser fortemente influenciado só pelas operações intermediárias e não pela inversão da matriz. Então, o ideal seria
utilizar para todos os dados, todo o algoritmo, tanto para preparação, tanto para os cálculos, tanto para inversão, formas vetorizadas. Porque assim você conseguiria ter uma otimização cada vez maior da sua solução e não teria esses tempos maiores aí só para preparar os dados e depois você, sei lá, demora um segundo só para resolver o sistema completo. É isso. Muito obrigado.